Olá, boa noite. Boa noite, Vanusa. Boa noite a todos. Aguardar um instante para que as pessoas possam entrar. Boa noite, Helena. Tudo bem, Vanusa? Espero que todos aí estejam bem, né? Aguardar um instantezinho para a gente começar. Mais uma palestra online realizada pela SEGE, Confraternização Espírita Jequiense, de Jequiém, na Bahia. Só aguardar alguns instantinhos enquanto... Tá muito baixo, melhorou? Melhorou o áudio, Vanusa? Vocês me escutam bem? Deixa eu só aumentar aqui. Vocês estão me escutando bem? Comente aqui. Pronto, ok. Acho que agora vai melhorar. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Bruno Antônio Ferreira. Sou de João Pessoa, Paraíba. Sou colaborador na União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa da Vovozinha, a UEDAC, né? Faço parte da juventude da casa. E por meio de Vanusa, né, em nome da SEGE, recebi o convite para, na noite de hoje, estar com vocês, compartilhando um pouco desse tema, né? Só aguardar um instantezinho para começarmos. Lembrando que, ao decorrer da palestra, aqueles que tiverem perguntas ou comentários vão fazendo aqui, né? Coloquem, que aí, à medida que eu for falando, Certo, Estevão. Boa noite. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Melhorou? Dá para ouvir agora? Vocês me escutam bem agora? Ok. Boa noite, Rafael. Deixa eu tirar, é melhor. Ver se agora melhorou, né? Acho que pode ser o problema com o fone. Ok, né? Então, boa noite aos que entraram, né? Sejam bem-vindos à palestra online realizada pela SEGE. Eu me chamo Bruno Antônio Ferreira, né? Como eu disse, eu sou de João Pessoa, Paraíba. Sou colaborador na União Espírita Deus, Amor e Caridade, né? A Casa da Vovozinha. E a convite de Vanusa, né? Em nome da SEGE, eu vou, na noite de hoje, né, compartilhar um pouco desse tema, que é arrependimento, resgate das culpas. Boa noite, Estevão, boa noite a todos. E como é de praxe, né, como eu digo, quando faço essas atividades online, a gente sempre começa nossas atividades com uma prece, né? Que nesse momento, vocês nas suas casas ou no local onde estiver, possam respirar, né, tranquilamente. Imaginar um local que lhes traga conforto e paz. Mestre amado querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que tu nos ensinas e nos ensinastes. Que dentro de nós nunca falte a fé de que dias melhores virão e nem que nos deixe o sentimento de mudança
apagar dentro de nós. Que possamos aprender com nossos erros, buscando sempre nos melhorar, pois essa é a intenção de todos os espíritos, evoluir. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que neste momento estão nos leitos de hospitais, travando uma luta para sobreviver, para poder viver. Que as equipes espirituais possam socorrer todos aqueles que desencarnam neste momento, que possam ser orientados e esclarecidos. E a nós que ficamos aqui, nos resta o dever de nos melhorarmos a cada dia. Que a tua paz e o teu amor se faça presente nos corações de todos. Que assim seja e graças a Deus. Eu queria pedir a vocês que se escutarem algum barulho, é porque eu moro na principal e de vez em quando passam umas motos assim, que alarmam bastante. Bom, para iniciarmos, eu trouxe uma mensagem, de Joana de Ângeles, que fala sobre coragem para mudar. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copiem modelos do mundo que entusiasmam por pouco tempo, sem que analisem as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Alguns creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvários da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. É chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Provocados pela perversidade que campeia, hajamos em silêncio por meio da oração que resguarda a tranquilidade. Gastemos nossas energias excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. Prossigamos no compromisso abraçado, sem desânimos, sem vãs ilusões, confiando sempre no valor do bem. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento tornar-se igual aos demais, nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel. Passados os primeiros momentos, aprendamos a controlar nossas más inclinações e lograremos vencer se preservarmos com bom combate. Convertamos sombras em luz. Modifiquemos hábitos danosos em qualquer área da existência, começando por aqueles que parecem mais fáceis de serem derrotados. Sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que o nosso ato possa parecer. Geremos o momento útil e aproveitemo-lo. Não nos cabe aguardar pelas realizações grandiosas, e tampouco podemos esperar glorificação pelos nossos acertos. O maior reconhecimento que se pode ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Toda a ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo os limites e obstáculos, muitas vezes por nós mesmos.
Valorizemos nossas conquistas sem nos deixarmos embevecer e iludir por essas vitórias. Há muitas paisagens ainda para percorrer e muitos caminhos para trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Psicografia. Boa noite a todos que entraram. E é com essa mensagem de Joana de Ângeles, que traz sobre esse tema, Coragem para Mudar, que inicio a palestra dessa noite. Né? Como bem dito, né, na divulgação, o tema da nossa palestra de hoje é arrependimento, resgate das culpas. E aí eu sempre procuro trazer o significado de cada uma, que é arrependimento, que é culpa, que é resgate, né, para que a gente possa entender um pouco de como se desenrola toda a situação a qual nós mesmos, né, criamos em nossa vivência. Arrependimento, pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. A culpa é o sentimento de responsabilidade por algum dano, algum mal ou desastre causado a outro. Já o resgate é o ato ou efeito de resgatar-se, salvamento ou reparação. Né? E o resgate, ele é um processo de autoperdão pelo sofrimento. E aí, vale a gente lembrar que nós somos seres individuais, vivendo num planeta de provas e expiações, ao qual temos que conviver com todos, e nós estamos sujeitos a errar. Né? Ninguém está livre de errar. E o erro, ele é uma ferramenta importante. Porque o que seria do erro se ele não existisse? Se ele é um mecanismo que nos ajuda a evoluir, a nós compreender a diferenciação do que é certo e do que é errado. Né? As leis divinas consistem em nossa consciência. Né? E aí, quando a gente pratica algum delito, algum mal a outro, muitas vezes, dependendo do estágio de evolução, a nossa consciência, ela nos avisa, né? Acende aquela luzinha dizendo que algo está fora de controle, que algo está errado, né? E nesse tempo que a gente permanece no corpo físico, né? Essa oportunidade dessa reencarnação, dessa encarnação que estamos, é uma oportunidade para a gente de crescer, de aprender, de evoluir, de nos melhorarmos. E muitas vezes a gente não valoriza a vida, não aproveitando as oportunidades adequadas que nos são oferecidas, né? E aí com isso a gente desperdiça tempo precioso que a gente poderia estar utilizando para a construção dessa mudança dentro da gente. Quantos de nós deixamos a vida passar e quando sentimos que ela está perto de findar-se, a gente para fazer uma análise e refletir do que eu poderia ter feito, quais atitudes eu poderia ter tomado diferente das quais eu já tomei, né? E aí a gente entra nesse momento, né? A gente pega esse momento que a gente está vivendo, uma pandemia com um vírus que mata, muitas mortes por dia, e aí a gente para pensar como essas pessoas devem estar se sentindo em relação à sua encarnação. Será que o arrependimento bate nos momentos finais? Claro que bate. Muitas vezes quando a gente toma certas atitudes, depois a gente se arrepende, né?
Mas por que acontece esses erros? Porque muitas vezes a gente cede aos convites, né? Somos muito tentados, né? Quando a gente menos quer, aparecem sempre as tentações, os caminhos que nos levam a nos desviar, né, do nosso objetivo, né, que é evoluir, fazendo com que a gente se envolva em situações inconsequentes, com pessoas inconsequentes também que nos influenciam, mas lembrando, o outro influencia, mas não é o outro que lhe leva para o mau caminho. Essa é uma decisão sua, né? Você é responsável por todas as suas atitudes, por toda a sua construção espiritual aqui na Terra e encarnatória. E aí, quando nos afastamos desse caminho, a gente sente falta do que a gente gostaria de ter trilhado, né? E aí a gente leva para o nosso cotidiano e aí a gente pensa, será que aquela pessoa que a gente ama, a gente tem dito que a gente ama ela? A gente tem tido a oportunidade de abraçar ela? Tem tido a oportunidade de fazer coisas que nos alegram, em vez daquelas que a gente tem que fazer muitas vezes por obrigação? Não que não seja para se fazer o que é por obrigação, mas a gente também tem que fazer aquilo que nos traz paz e felicidade. E aí com esses convites inadequados, muitas vezes, acarretam a vícios que prejudicam nossa situação encarnatória, desencadeando muitas outras, como é que eu posso dizer, muitas outras situações que vai pesar, né, para essa reparação. E aí esse arrependimento, ele bate devido à culpa, um sentimento, né? A culpa quando a gente sente que está algo fora do local, né, que a gente está incoerente com as nossas atitudes, bate a culpa, um sentimento. Só que muitas vezes a gente sempre quer colocar a culpa nos outros, quando o culpado, muitas das vezes, somos nós. E mesmo que o outro nos fira, nos cause mal, cabe a nós saber se decidimos tomar toda aquela situação para a gente ou apenas perdoar e seguir, né? E aí, nunca é tarde para a gente recomeçar. E não existe nada que não possa ser recuperado. Com isso, Deus nos deu uma importante ferramenta. Eu digo que é uma ferramenta, que é a reencarnação. Através dela, nós podemos reparar os nossos erros, né? Os nossos delitos, e assim trilhar um novo caminho. O que a gente não pode é perpetuar o sofrimento. Sofrer todos nós vamos, isso é inevitável. Em algum momento da nossa jornada a gente vai sofrer. E é através do sofrimento que a gente também aprende. Derivado do erro, né? Que é uma importante ferramenta, né? Que nos ajuda nesse processo. E aí a gente tem que entender que o erro, ele é só uma parte desse aprendizado, desse processo. Que a gente tem que reconhecer e não se lamentar-se. Não ficar lamentando, né? Perpetuando a situação. E aí muitas vezes a gente diz, né? Determinada situação nos aconteceu e aí a gente fica ali, relembrando. E aí eu lembro sempre daquela frase. Quem vive de passado é museu. Museu muitas vezes é só ponto de referência, né? A gente lembra, olha e segue. Porque o nosso objetivo é o presente, que a gente tem que construir para obter um futuro melhor. Seja aqui na Terra, em qualquer outro planeta, né? Que nos ajude a espiar, né? Nossas condições para nos melhorarmos. Sim, a reencarnação é um consolo que temos para reparar nossos erros. Isso mesmo. E aí, eu trago uma passagem
Na verdade, duas. Sobre arrependimento. Muito conhecida por muitos, né? Lembrando que se quiserem deixar comentários, perguntas, é só colocar nos comentários. E aí eu trago duas passagens contidas nos evangelhos de Lucas e João. No de Lucas eu trago a passagem de Zaqueu, né? Quando Jesus chega a Jericó, ele se defronta com Zaqueu em cima do pé de árvore, pois Zaqueu era um homem de baixa estatura e ansiava conhecer Jesus, né? E Jesus, o vendo, pediu para que ele descesse da árvore e disse que naquele dia iria estar na casa dele, né? Iria se encontrar na casa dele. Ele desceu com pressa, recebendo Jesus com muita alegria. No entanto, muitos daqueles que presenciaram a situação criticaram Jesus. Por quê? Pelo fato de que ele iria se hospedar na casa de um pecador. Por quê? Porque Zaqueu era um publicano, era rico, e aí Zaqueu, vendo a situação, ele ficou bastante tocado pela consideração de Jesus, e aí ele disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje houve salvação na tua casa. Complementando essa, para que a gente possa, né, refletir em cima, a passagem da mulher adúltera. Quando levaram a mulher adúltera até Jesus, devido ao seu pecado, o adultério. E segundo a lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. E Jesus, né, tendo ciência daquela situação, começou a escrever no chão, e muitos daqueles começaram a se retirar. Pois aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então Jesus diz àquela mulher samaritana de que vá e não peques mais. Porque aqueles que a condenavam foram embora. Por quê? Porque todos eles também tinham errado, né? E aí, trazendo essas duas passagens, a gente vê o arrependimento, né, presente dentro dessas passagens. Mas muitos acreditam que arrepender-se significa sentir-se mal consigo mesmo. Mas é uma precipitação pensar assim. Porque o arrependimento e o sentimento de culpa, para esses indivíduos, representam uma merecida autopunição. E o arrependimento ele não tem que vir como uma autopunição, né? Por terem feito o que não deveria ter feito. Mas essa passagem a gente pode afirmar que Jesus não compreendia o arrependimento dessa maneira, diante da atitude de Zaqueu e diante da atitude daqueles que condenavam. Jesus ele busca que a gente interprete da forma seguinte. Jesus sempre quis ajudar as pessoas, né? E incentivá-las a mudar os seus comportamentos, a abandonarem os seus hábitos antigos, a renovarem conceitos, a melhorarem a maneira de pensar, de sentir e de agir, e não fazer com que os pecadores se sentissem mal a respeito de si mesmos, né? E com isso a gente vê, muitas vezes a gente erra, mas a gente não deve ter esse sentimento. A gente tem que compreender que erramos e seguir em frente, tentando reparar esses erros, né? E aí o arrependimento, ele consiste em fechar-se nessas consequências, né, dos atos e permanecer aberto a mudanças. Porque a pessoa consciente e inteligente aprende com os próprios erros. O que a gente não pode, de jeito maneira, é continuar no erro, né? Mas isso, há pessoas e espíritos que sim, comete o erro uma vez, comete 2, comete 3, 4, inúmeras vezes, em várias encarnações. Mas a gente sabe que o nosso processo evolutivo não tem um tempo determinado. Cada pessoa ela evolui no momento adequado.
né? Ela tem as condições que ajudam a ter essa modificação. É o ambiente familiar, é o ambiente de trabalho, é o ambiente com os amigos. Sempre servem, sempre tem pessoas e ações que nos ajudam a compreender, reparar e refletir sobre o que precisamos mudar, né? E aí, no Livro dos Espíritos, eu trago algumas questões, né, que fala sobre o arrependimento. E aí, na questão 990, pergunta: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode se verificar no corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. E aí, vale a reflexão para todos nós. Na questão 919, tem a passagem do Livro dos Espíritos, da parte de conhece-te a ti mesmo. Só através do autoconhecimento é que a gente vai poder utilizar a reforma íntima, a nossa mudança interior, né? Que é um processo. Não é fácil, é um processo que temos que ter muita força de vontade para melhorar nossas inquietudes, as nossas ações contrárias ao bem, né? E a partir desse momento que a gente conhece a nós mesmos, a gente vai, né, trilhando um novo caminho. Mas para isso a gente precisa ter a coragem de mudar. Porque muitas vezes o comodismo nos é confortável. E muitas vezes a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? A zona de conforto ao qual muitas vezes nós gostamos, né? Guia Rodrigues comentou: o auto-perdão e reforma íntima caminham juntos. Não tem como você começar uma reforma sem antes aceitar o que aconteceu e perdoar. Além do autoconhecimento, tem o auto-perdão, né? Porque existe o perdão e o auto-perdão. O perdão no ato de perdoar o outro pelas falhas cometidas a nós, né? Ou não. E também o auto-perdão, nos perdoar, né? Pelos erros cometidos, pelos atos que fizeram com que a nossa consciência despertasse, né? Para que a gente pudesse avaliar a nossa conduta enquanto espíritos encarnados, né? E aí temos uma próxima questão, que é: qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito, ele compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Continuando. Essa mesma consequência do lado espiritual também tem a do lado corpóreo, né? Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se na vida presente se houver tempo de reparação das faltas, quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Eu acredito que muitos dos que estão assistindo nesse momento já devem ter se pegado em algum momento da vida, né? Nesse momento de compreender que errou, de que poderia ter tomado uma posição diferente, né? E aí vem a pergunta: como é que a gente pode resgatar, né, essa questão dos erros? Nós temos a ferramenta da reencarnação, mas sem precisar utilizar ela no momento, como é que a gente pode reparar esses erros? Praticando o bem.
todo o bem que a gente puder, né? No Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. Então, fazer o bem e a caridade são instrumentos que nos ajudam a recuperar, né, a reparar essas faltas. Nos ajuda nesse processo que é viver, que é modificar-se, né, que é tentar evoluir, né, cada um no seu tempo, de forma individual, e há também a evolução, como é que eu posso dizer, coletiva, né? Situações coletivas que ajudam a modificar nosso jeito de pensar. E aí refletir também sobre as nossas atitudes, né? E aí trazendo para o nosso contexto atual, a pandemia, a gente foi pego de surpresa, né, por esse vírus, que fez a gente modificar muitos dos nossos hábitos, refletir sobre o que realmente é importante para a gente, sobre as ações que a gente quer tomar daqui em diante, né? Porque nós sabemos que esse momento despertou em nós aquela questão de que a gente não sabe o dia que a gente retorna para a pátria espiritual. E esse fato anda mais presente no momento. Hoje eu estou aqui com vocês, compartilhando deste assunto. Amanhã eu posso não estar mais. Então, por isso que o tempo que a gente tem, ele é precioso, é necessário que possamos refletir sobre nossas atitudes, né? Que a gente possa tentar esforçar-se cada dia mais, né? Para que a gente possa reparar as nossas faltas. Aquele que não reconhece os seus erros nessa vida, ele tem a oportunidade de reconhecer e reparar na próxima encarnação. E aqueles que ainda insistem em não reconhecer, vai chegar o determinado momento dele despertar, né? Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, nos traz essa resposta, essa questão. Também nos traz que se arrepender perto da hora da morte, né? E tentar praticar o bem, doando tudo aquilo que já não mais lhe serve, não repara a sua falta, né? Você não é absolvido dessa questão. E aí, vale lembrar que todo bem que a gente pode fazer, a gente tem que fazer enquanto a gente tem a oportunidade. O Evangelho também nos diz que a gente também deve reparar as nossas faltas com os nossos desafetos. E aí o perdão, mais uma vez, entra nesta questão, né? O exercício do perdão, o exercício também do autoconhecimento, um anda ao lado do outro, né? Que a gente possa, né, perdoar os nossos desafetos e nos perdoar nesse processo, né, enquanto ainda estamos a caminho. O Evangelho também nos diz que todo o bem que a gente pode fazer, a gente também tem que fazer sem olhar a quem, né? E aí Jesus, ele nos convida, dentro desse contexto do arrependimento e do resgate das culpas, né, convida para essa percepção do mundo, em que ele diz, quando declarava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se também é convidar a não fazer mais o que se fazia, é entender a vida com os mesmos valores que se tinha. É ainda não se culpar pelo que fez no passado, mas encarar essa nova realidade, né? Deixa eu só ver aqui. Mas será que realmente estamos dispostos a modificar nossas atitudes? Será que nós estamos nos esforçando para isso acontecer? E aí vale essa reflexão para cada um, né? Que o arrependimento, ele traz esse autoconhecimento,
fazendo esse mergulho dentro de nós, dentro do nosso próprio mundo, de forma consciente e também agindo no inconsciente, a fim de que a gente possa modificar as disposições internas e passar a vibrar numa faixa psíquica mais elevada. Porque quando a gente identifica o erro, vem o sentimento da culpa, o sentimento da autoculpa também, e que a gente martiriza isso dentro de nós, nós criamos uma faixa vibratória ao nosso redor em que nos causará alguns danos, né? Nos causará maus, né? Nos causará mal, porque somos energia, vibramos energia e também captamos energias. E dependendo, podemos atrair energias que nos condicionam a perpetuar também este núcleo, né? De sempre estar ali naquela lamentação, naquele local, de que não é o nosso local, né? Nós fomos feitos, né, para aprender, para evoluir, né? Para seguir o caminho que Jesus iniciou e a gente trilhar os caminhos dele. E a proximidade do reino dos céus, né, é a certeza de que ele se encontra no nosso interior. Não é um estado externo, mas interno. É possível alcançá-lo pela sua íntima condição. Não é necessário viajar, nem buscar muito longe. O poder está dentro de nós para fazer essa mudança. Cabe a nós, né, galgar para que possamos modificar-nos, reparar. Não precisa modificar aquele fato que nos é grandioso, que a gente acha dificultoso. A gente pode começar pelas coisas mais simples, pelos pequenos vícios, pelos pequenos maus hábitos, né? Porque a gente sabe que este corpo físico, ele é o nosso instrumento que nos ajuda, né, a nos preparar nesse processo de expiação, que nos condiciona a chegarmos num estágio onde as dores não serão mais latentes. E aí, quando percebermos que estamos nesse estado, né, pode-se chegar também ao desequilíbrio, mas aí a gente tem a oração ao nosso dispor, né? Temos as pessoas que convivemos, que podemos criar redes de apoio e nos ajudar nesses processos. E aí Guia Rodrigues comenta: se errar novamente, tente de novo, porque com a prática vem a perfeição. Dessa forma você vai estar sendo benevolente consigo mesmo. Isso mesmo, Guia. A gente não tem uma cota de erros, né? Então, nessa vida, aqui nessa encarnação, eu só posso errar 20 vezes. Não. A gente pode errar inúmeras vezes. E a gente pode tentar aprender com esses erros, que é o que é para ser feito, né? E a gente não deve ter medo de errar, porque o erro, ele vai nos condicionar a distinguir o bem e o mal, a tomar uma posição diferente. E aí, o Cristo nos convida à esperança em nós mesmos, a partir do estado de espírito que nos predispõe a viver confiantes na certeza de que um mundo interior em paz produz uma sociedade em harmonia. O que é que quer dizer com isso? Quando a gente está em paz conosco mesmo, diante de nossas atitudes para com os outros, quando a gente tem trabalha a nossa paz interior, tentando corrigir, né, nos melhorar, nos aperfeiçoar, a gente vibra e aí a gente até modifica aqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente tem um exemplo, né? Quando uma pessoa ela está numa faixa vibratória muito assim, densa, dependendo da pessoa, da sensibilidade, ela diz: fulano entrou e a gente já percebeu que o ambiente mudou. O mesmo acontece quando você vibra energias positivas, pensamentos positivos, né?
você também modifica aquele ambiente. Você faz com que o outro também enxergue que você pode também ser daquela forma, exalar essa paz, esse amor, né? Muitas vezes, pegando a questão da caridade, muitas vezes a gente diz assim, caridade, só é caridade quando ela não é divulgada. Ela é feita com a mão direita que a esquerda não possa ver. Mas a gente esquece que muitas vezes, quando é divulgado ações solidárias, isso incentiva outros a também fazer o bem, a continuar com esta prática. E a gente viu isso muito presente neste momento que estamos vivendo da pandemia, quando muitos perderam empregos, muitos passaram a ter fome, muitos passaram a ter necessidade e muitas correntes solidárias foram criadas. E que isso deveria sim fazer parte da nossa vida, né, no dia a dia, e que não fosse necessário vir uma pandemia, uma situação de desastre, de catástrofe, para que possamos exercer o bem que a gente tem condição, que nos é necessário, né? E aí a gente tem essa oportunidade única a cada encarnação, né? E voltando com o perdão, não é um processo fácil. A gente tem que ir trilhando aos poucos, tentando nos conhecer, tentando modificar, como eu já havia dito, né? E a cada conquista é uma grande barreira que a gente está, né, ultrapassando. E aí eu trago um exemplo de que um exemplo meu mesmo. Eu aceitei uma situação, né? Sempre tem um ditado que diz: nunca volte para aquilo que lhe faz mal, né? E em consequência minha, eu acabei voltando, né? Voltei e passei achando que iria ser diferente, porque muitas vezes a gente acha que vai ser diferente, é uma nova oportunidade de fazer diferente, mas muitas vezes a situação em qual estamos inseridos vai nos propiciar aquela mesma situação, que foi o que aconteceu comigo. E aí eu me arrependi, né, de ter voltado para aquilo que me fazia mal. Mas aí eu parei para pensar, né, e tirar as coisas positivas das situações negativas. A situação que eu estava inserido me causou doença, desânimo, pessimismo, falta de fé, me deixou numa situação a qual eu não tinha nem mais ânimo para executar aquilo que eu tinha que fazer. E aí, certo dia, eu acordei decidido de que iria me despedir daquela situação. E dei adeus. Nesse fato aí eu não me arrependi. Eu acredito que eu tomei a decisão correta. E aí eu poderia ficar me lamentando. Eu perdi tanto tempo da minha vida, né? Inserido num local que não me trazia coisas boas, que me fez ser uma pessoa diferente daquela que eu costumava ser. Mas aí eu procurei tirar os pontos positivos, né? E aí eu vi que me ensinou essa situação, esse sofrimento, essa dor que eu passei, me ensinou que a ser uma pessoa mais consciente das minhas atitudes, das minhas escolhas, né? Me tornou um ser humano melhor, porque hoje em dia eu posso avaliar a situação antes de tomar uma decisão, porque nós, né? Todos nós, eu acredito, somos movidos pelo impulso. Há alguns que não, devido ao seu estágio de evolução, né? Já se condicionaram a avaliar as situações antes de tomar qualquer
como é que eu posso dizer que fugiu agora a palavra? Tomar alguma decisão, né? Avaliar antes bem de tomar aquela decisão. E a gente muitas vezes é movido por esse impulso, né? De, vou meter a cara e vou fazer. E muitas vezes a gente vai quebrar a cara, né? E foi o que me aconteceu. Mas aí eu procurei ser grato. A gratidão também é algo que deve ser exercido. A gente não deve só agradecer nos momentos bons. A gente tem que agradecer também pelos momentos ruins. Eles nos impulsionam para a mudança, né? Para que possamos evoluir, né? Aí vocês devem estar perguntando, esse menino fala tanto de evoluir, né? Mas é algo natural a nós encarnados que a gente vai ter que alcançar, né? É o que está trilhado para todos nós. Cada um no seu passo, né? E aí, com isso, com essa situação, eu pude ver a vida com outros olhos, né? O exercer da gratidão pelos momentos ruins, né? Afinal, porque tudo passa. Nenhum momento de sofrimento, ele é eterno. Ele só vai ser eterno se nós condicionarmos ele dentro de nós para que ele sejamos eterno, né? Somos nós que temos o poder de decidir se a gente perpetua ou não. E aí, mas vai chegar aquele momento em que a gente vai cansar. O cansaço, ele vai bater. A gente vai bater tanto naquela tecla que a gente vai chegar um momento em que vai dizer: eu não aguento mais isso. Eu preciso mudar o caminho. E é aí que chega a oportunidade da mudança, né? E esse resgate, ele é dado através da encarnação, através da nossa mudança de atitudes. E aí a gente vê muito, no caso, a gente vê muito, o primeiro ponto de resgate é a nossa família. Muitas vezes reencarnamos naquele lar, né, com aquele desafeto, né, que a gente cometeu faltas, ou que cometeu faltas para conosco. E aquele exercício diário, né, nos leva a refletir. E muitas vezes a gente não quer prestar atenção de que a gente está ali para que possamos avaliar nossas condutas. Às vezes a gente não sabe, às vezes não, às vezes a gente não sabe porque muitas vezes nem sempre é permitido que a pessoa saiba o que fez em outra vida, né? Porque como ficaria a cabeça dessa pessoa? E aí, dependendo da situação, a gente muitas vezes até imagina o que é que a gente pode ter feito para estar naquela situação. Eu vejo que é muito difícil ter uma família que não tenha problema, uma família que não tenha atrito, né? E aí vem o exercício, né? O exercício do perdão, de se conhecer, de evitar situações futuras que nos prejudiquem nesse processo, né, de vida. Mas também nem sempre só a família nos ajuda nesse processo. Os outros também nos ajudam nesse processo, né? Isso mesmo, Nilzete, a família é o nosso maior campo de trabalho. E dentro desta situação que estamos da pandemia, tem sido bastante latente, né? Porque muitas vezes a vida cotidiana nos leva a muitas vezes não olhar o outro dentro de casa, né? Eu mesmo digo por mim, antes da pandemia se iniciar, eu estagiava pela manhã, estudava pela tarde, ia para a universidade à noite e quando eu chegava em casa, a minha mãe já estava dormindo. Então eu só via a minha mãe, só tinha tempo para conversar com ela no final de semana e olhe lá, quando não tinha as atividades, né, do centro espírita, em que muitas vezes eventos, atividades que fazia com que eu ficasse fora de casa. E aí, para muitos, essa é uma oportunidade de ter exercido, né, essa mudança, olhar o outro com amor, tentar
ter benevolência para com os erros dos outros, né? E entender que todos nós somos falhos, todos nós vamos cometer erros e que isso é natural a todo mundo, né? A gente tem que compreender, aceitar, modificar o que é possível, né? E pedir forças a Deus para suportar aquilo que muitas vezes achamos que não temos força para suportar. E aí, voltando a essa questão da vivência em casa, muitas vezes, muitas famílias não têm essa abertura para essa reflexão, né? E isso tem que ser trabalhado mesmo, Neuza. Nessa pandemia estamos trabalhando dobrado em torno da família. Em torno da família, né? Tentando nos preservar, né? Preservar aquele que amamos ou aquele que temos desafeto. Eu acredito, eu digo por mim, que eu tenho atritos com minha família, né? Eu tenho atritos com meu pai, com minha irmã, com minha mãe, e muitas vezes o silêncio ajuda também. A oração é fundamental, é a nossa armadura para que a fala do outro não nos machuque e que essa fala não desenvolva em nós ações que possam gerar conflitos maiores, né? E aí é um convite que eu trago para vocês, né? Para refletir sobre nossas atitudes dentro do Evangelho, dentro das nossas ações, com as pessoas dentro de casa, com os nossos amigos, com aqueles que não temos muita afinidade, né? Principalmente com aqueles que não temos muita afinidade, porque é muito fácil a gente lidar com aqueles que temos proximidade do que com aqueles que não temos, né? E é um trabalho diário, né? Ninguém está livre de cometer erro, ninguém está livre de se sentir culpado. O que não podemos é tomar essa culpa para nós e continuar esse sentimento, né, perpetuando, né? Que possamos, a cada dia desses dias futuros, reavivar sempre dentro de nós que o tempo, ele é o nosso aliado, né, neste processo. Ele é nosso aliado, mas também ele pode ser, né, um empecilho também, quando a gente não utiliza bem ele. Que possamos refletir dentro dessas questões que foram trazidas na noite de hoje, né? Alguém queira comentar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Agora eu faço uma pergunta a vocês. O que é mais difícil para vocês? Entender que errou, aceitar que errou ou tentar mudar? Muitas vezes a gente não quer aceitar que errou devido ao orgulho. O orgulho sempre presente, né, nos impedindo de avançar. E aí vocês podem começar a comentar aqui o que é mais difícil para vocês. Tentar mudar ou compreender que errou, né? No meu caso, compreender que errei muitas vezes é um pouco complicado, porque o orgulho muitas vezes ainda é latente, principalmente em mim. Eu confesso, sou orgulhoso em determinados casos. Não quero aceitar que errei, eu quero sempre acertar. Só que nem sempre a gente acerta, né? Com relação ao resgate de culpa, a gente precisa resgatar diretamente com a pessoa a quem a gente magoou, ou pode resgatar através de outras pessoas. Aniline perguntou. Respondendo essa pergunta, tentar mudar é mais difícil.
realmente. Porque eu tentar mudar é mais difícil porque a gente não quer aceitar, né? Que a gente necessita mudar. E também dentro do tentar aceitar que errou, o orgulho é bem latente. Vamos lá, respondendo a tua pergunta. Cometi uma falta, vou usar você, Andrade. Cometi uma falta para você. E aí eu senti que eu errei, que eu preciso pedir perdão, que eu preciso reparar esse erro. Mas na verdade eu lhe inseri neste erro. E aí você se condicionou a ele, né? Você gostou. Um exemplo, tipo, as drogas. Eu lhe levei para o mundo das drogas. E aí eu entendi que aquilo era errado e eu preciso reparar esse erro. Só que você gostou, quer seguir. E aí eu tento reparar, mas você não quer. Então, como é que eu anulo essa questão? Tentando não, fazendo para outra pessoa, né? Outro exemplo dentro dessa questão. Uma mulher que aborta, né? Um assunto polêmico. Mulher que aborta. Uma mulher abortou inúmeras vezes, impediu de que espíritos reencarnassem para cumprir a sua missão, as suas expiações, e aí ela impediu desses espíritos reencarnar. Como é que ela repara? Né? Eu li um livro, eu só não vou me lembrar o autor, eu acho que é Ainda a Esperança, né? Dentro deste mesmo exemplo. Que aí essa mulher, para reparar a falta que ela cometeu para esses espíritos, ela numa outra encarnação veio como a dona de um orfanato e acolheu inúmeros órfãos, né, tendo que dar amor, né, carinho, dedicação a eles. Isso utilizou-se na forma de anular o erro que ela tinha cometido. Mas isso só acontece na outra encarnação? Não. Nessa mesmo. Quando a gente tenta anular o ato cometido e o outro não perdoa e não aceita, a gente tem que fazer a outra, né? Então, nós não estamos completamente dependentes do perdão daquela pessoa específica? Não, nem sempre, né? Nesse caso, também temos o exemplo de Divaldo Franco. Ele tinha um obsessor que o perseguia há muito tempo, e aí, como é que ele conseguiria o perdão desse obsessor? Foi preciso ele cuidar da criança que era o espírito da mãe do perseguidor, né? Quem assistiu o filme deve ter visto. Então, a gente nem sempre está dependente do perdão do outro para anular um erro cometido, né? O bem praticado, né, anula. O outro, por não ter aceitado, ele vai ser condicionado a situações que faça com que ele mesmo se perdoe, né? E também perdoe o outro. Bom, eu acho que consegui responder sua pergunta. Então é isso. A gente nem sempre está condicionado ao perdão do outro. Vai depender se ele aceita ou não aquela situação. E aí, para finalizar, né, eu acho que não tem mais nenhum comentário a respeito, eu trago a mensagem, a frase bastante conhecida de Chico Xavier, que é: embora não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, o importante é reconhecer o erro e provar que a gente realmente aprendeu. Isso. Reconhecer o erro, provar que a gente aprendeu e continuar praticando o bem.
todo o bem que a gente puder, né? E com essa frase de Chico Xavier, ele disse no momento em que ele cometeu uma falha, né? E que ele precisava seguir. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Os erros que a gente cometeu durante a vida, eles não vão ser modificados, a gente não pode modificar. A gente tem que começar agora e tentar amenizar o que já foi feito. Porque o que está feito e não tem como, né, modificar. Já foi. O que a gente tem que fazer é modificar agora, né? E aí é essa mensagem, né, que eu trouxe para vocês nesta noite. Espero que vocês possam absorver um pouco e tentar pôr em prática no dia a dia, né? Com muito amor no coração. E aí, aos presentes, eu faço um convite, né, para anunciar a próxima live, que vai ser segunda, dia 5 de abril, né, um novo mês, para que a gente possa, né, utilizá-lo da melhor forma possível, né, no dia 5/4, às 20 horas, com Cláudio Matos, de Jacobina, Bahia, com o tema A Fé, Mãe da Esperança e Caridade. Um ótimo tema, né? Que a gente possa acompanhar, também aproveitar os ensinamentos que irão ser repassados. E neste momento, vou caminhar agora para a nossa prece final, né? E aí, neste momento, que a gente possa novamente relaxar, procurar respirar, procurar esvaziar em nossa mente tudo aquilo que nos causa aflições, que nos causa perturbamento, que nos tira o controle de nós mesmos. Que possamos ser invadidos pela paz, pelo amor divino. Mestre amado querido, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de poder aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos. Gratidão por todos os acontecimentos em nossas vidas, que possamos aprender com eles cada dia mais, que possamos fazer todo o bem que nos é possível, que a gente possa praticar mais os Teus ensinamentos, em vez de só deixá-los na teoria, pois é a prática que é importante neste momento. Que o Teu amor se faça presente no coração de todos. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, nas ruas, nos seus empregos, nos trabalhos, nas suas atividades cotidianas. Que os espíritos de luz possam nos auxiliar sempre e que a gente permita sentir a Tua paz e o Teu amor. Gratidão, Mestre, por tudo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, né? Dizer que foi um prazer estar na noite de hoje aqui. Agradecer a Vanusa, a Estevão, a Sérgio pela oportunidade e espaço, né? Que todos tenham uma ótima semana e até a próxima live. Lembrando do convite para a próxima live na segunda, né? Anotar na agenda, né? Dia 5/4, 20 horas, né? A fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Gratidão a todos. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Que essa mensagem de hoje possa se fazer presente no coração de todos e que possamos colocar em prática todos os dias. Fiquem com Deus. Se cuidem
uso de máscara e álcool, né? E fé no Pai que esse momento vai cessar, né? Gratidão.